Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Vamos conversar com o Dr. Bo Mathiesen, representante do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, e com o general Paulo Roberto Uchoa, secretário nacional de Políticas sobre Drogas. O nosso tema será o combate às drogas. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade dessa conversa e vou iniciar perguntando ao Dr. Bo sobre esse relatório recente divulgado no âmbito das Nações Unidas, que faz um balanço mundial sobre a questão das drogas. O senhor poderia, resumidamente, falar das principais conclusões desse relatório? Com prazer. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que este relatório é um relatório anual que traz este balanço global sobre as questões das drogas ilegais no mundo. O balanço este ano é um balanço até positivo, porque estamos vendo uma estabilização global no desrespeito do mercado e da produção das drogas ilegais. Quando nós entramos mais numa análise mais direta sobre as drogas, vemos que duas das principais drogas, a heroína, a papoula e a cocaína, tiveram uma diminuição na área cultivada dessas duas plantas. Então, isso também vai resultar numa produção menor. No desrespeito da papoula, houve uma diminuição de mais ou menos 19% na área cultivada, principalmente em Afeganistão. E os três países produtores da folha da coca, Colômbia, Peru e Bolívia, também tiveram uma diminuição, principalmente ou unicamente na Colômbia, onde houve uma diminuição da área cultivada. Houve um aumento na área cultivada no Peru e também na Bolívia, mas um aumento que não era significante, suficiente para modificar o quadro global, que é uma diminuição. Quando se fala da maconha, é mais complicado. Também porque a planta está sendo praticamente plantada em todos os países do mundo. Estimamos que há não tem um aumento, mas é um nível mais ou menos estável. O aumento foi com as drogas sintéticas. Sem dúvida, houve um aumento, principalmente nos países asiáticos, mas também em outras partes do mundo, como, por exemplo, aqui nas Américas. O senhor se refere às anfetaminas e ao êxtase? Os dois, na verdade. Principalmente? Sim, os dois. Então, houve realmente um aumento da produção dessas drogas e também do consumo. Quando se fala também, quando nós passamos para as apreensões das drogas, vemos um quadro interessante. Mais de 40% da cocaína está sendo apreendida antes de chegar ao mercado. Isso devido a um esforço muito grande das policiais dos países que ou produzem ou estão sendo países de trânsito ou consumo. Então, mais de 40% da cocaína está sendo apreendida antes de chegar ao mercado. Isso não é assim com a heroína e o ópio. Lá realmente nós temos um nível de apreensões bem menor, em torno de 19%, 20% apenas, e isso é preocupante. Ainda é preciso fazer muito mais nessa área, mas é uma área que principalmente onde estamos falando dos países vizinhos e o próprio Afeganistão, vizinhos ao Afeganistão e os países onde nós temos registrado o principal consumo de opiáceos e heroína. As apreensões das drogas sintéticas aumentaram bastante no mundo. E lá identificamos algumas áreas novas, principalmente o Meio Oriente. A Arábia Saudita, por exemplo, teve um aumento enorme nas apreensões das anfetaminas e isso foi realmente uma coisa preocupante. Então, mas porém, o balanço é positivo, eu queria dizer.
Vamos passar para o consumo logo. Diria que lá nós temos uma perspectiva interessante. Vários países registraram um declínio no consumo, por exemplo, na América do Norte, na Europa Ocidental. Mas isso, ao mesmo tempo, também tem um aumento no consumo em outras partes do mundo, na América Latina, na África e também na Ásia. Então, eu pergunto ao general, e no Brasil? Como, se eu pedisse ao senhor para traçar um rápido panorama da situação no Brasil, como estamos nessa questão? Olha, eu diria o seguinte, que o Brasil tem, para início de conversa, uma posição geográfica única em relação a drogas, né? Uma posição geográfica única no mundo, porque o Brasil faz fronteira simultaneamente com os 3 maiores produtores de cocaína do mundo, que já foi mencionado aqui pelo Dr. Bo, que são Bolívia, Peru e Colômbia, e também com um dos maiores produtores de maconha do mundo, que é o Paraguai. Então, somando-se essas fronteiras, nós chegamos a quase 9.000 quilômetros. Então, essa posição geográfica que nós herdamos dos nossos colonizadores e descobridores, nos dá uma condição de um país de dimensões continentais, mas pagamos esse ônus nessa área de drogas. Bem, e isso é uma fronteira de difícil acesso, né? Algumas áreas delas de quase impenetrável, de selvas e outras de fronteira chamada seca, mas que facilita e dificulta o controle. Isso para a entrada da droga. Para a saída da droga, quer dizer, o Brasil é considerado um país de trânsito, para a saída da droga nós temos um litoral também de milhares de quilômetros, com portos, com aeroportos, com praias belíssimas que facilita a aproximação de embarcações. Então nós temos no trabalho de apreensão, no trabalho de repressão, que é conduzido e coordenado pela Polícia Federal, um trabalho gigantesco. Na fronteira, na entrada, esses 9.000 quilômetros, e mais nos 12, 15.000 quilômetros de litoral. Então, de trabalho na repressão. Mas, obviamente, a droga que entra e depois ela sai com destino à Europa, à Ásia, etc., fica a droga para o consumo, o que é extremamente preocupante e deixa o Brasil numa situação de tomadas de decisões, e o Brasil vem tomando essas decisões, principalmente na estrutura de suas políticas e da sua legislação. Então, general, se eu pedisse ao senhor para o senhor ranquear, dissesse assim, por gravidade, quais são as drogas mais nocivas na prática, na realidade, para a sociedade brasileira, como é que o senhor alinharia aí um ranking? Olha, porque nós, por exemplo, o problema da heroína aqui não é grave. Não é grave. O ópio também, não. Na verdade, toda e qualquer droga ela é extremamente nociva, extremamente grave quando usada de forma abusiva e de forma indevida. Obviamente, você tem dentro das drogas chamadas ilícitas, você tem em grau de rapidez, por exemplo, de dependência, etc., você tem os derivados da cocaína, né? Cocaína, o crack, etc. Você tem as drogas sintéticas, já foram mencionadas aqui, tem a maconha, né? Mas não podemos deixar de lado também nos preocuparmos, e o relatório da ONU mostra isso quando ele fala das anfetaminas, ele fala dos anorexígenos, que é a parte dos medicamentos. Então, no Brasil, nós decididamente passamos a trazer, o governo passou a trazer para dentro das suas preocupações com drogas, as drogas também chamadas lícitas. Então, que é o álcool, é o tabaco, são os anorexígenos, os remédios para emagrecer, por exemplo, né? Os medicamentos, de uma maneira geral, os solventes, que são drogas lícitas, né? Então, nós passamos a trabalhar com essa preocupação, por isso mesmo que deixamos de utilizar o nome de política antidrogas para política sobre drogas. Então, todas elas são fruto da nossa preocupação. Ô, doutor Bo, o mundo tem experimentado diversas estratégias para o combate à droga, né? Alguns países adotam uma legislação mais liberal, como, por exemplo, na Holanda, onde há uma visão bastante diferenciada e chegou-se até a reservar espaços nas cidades para os drogaditos poderem
se drogarem sem interferência do Estado, sem interferência da polícia, sem a repressão do Estado. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essas estratégias e até que ponto elas vêm dando certo ou até que ponto elas vêm dando errado. É importante falar sobre isso. Eu voltaria a falar um pouco sobre o consumo que eu mencionei antes, porque o consumo tem demonstrado em alguns países, como eu mencionei, por exemplo, a América do Norte e vários países na Europa Ocidental, um declínio. E isso é devido nós achamos que é devido a políticas e programas de prevenção que realmente, ao longo dos anos, estão dando resultados. Então, sem dúvida, programas de prevenção rendem. E isso é importante destacar porque alguns países ainda não estão alocando recursos suficientes nessa área. É claro que dentro do regime de controle de drogas, como está descrito nas 3 convenções de controle de drogas, há um gama bastante flexível para os países delinearem suas políticas próprias, políticas nacionais. E há uma interpretação diferente de cada país, que ainda cai dentro das normas, vamos dizer, das convenções. O senhor mencionou a Holanda, que tem, por um lado, investido pesado na área social, na área de prevenção, na área de orientação sobre as consequências do uso indivíduo de drogas, e, por outro lado, tem aberto um certo espaço para as pessoas experimentarem com a maconha, por exemplo. Você tem os coffee shops ou deixando os usuários mais problemáticos, deixar eles de terem um espaço onde eles vão poder usar suas drogas sem a interferência da polícia, por exemplo, e das forças repressoras. Eles estão experimentando, mas é importante também lembrar que isso tem um custo muito elevado. E tem um aparelho social que engloba tudo isso, que é muito sofisticado e caro. General, qual é a sua opinião sobre esse tipo de estratégia usada na Holanda? Eu um pouco, o doutor falou, e baseado na sua pergunta, porque nós aqui no Brasil, quando fomos realinhar a nossa política, porque a nossa política ela foi construída em 2001, né, e foi garantida a continuidade pelo presidente Lula, mas realinhamos essa política em 2004. Para realinhar a política, nós queríamos saber como eram as políticas lá fora, principalmente em alguns países que são muito conhecidos aqui no Brasil nessa área de drogas. Então fizemos um seminário internacional no Brasil, para exatamente conhecer, trouxemos aqui, convidamos, eles vieram, os responsáveis pelas políticas do Canadá, da Holanda, da Inglaterra, da Suécia, da Suíça, da Itália e de Portugal. Então foram 7 países que vieram trazer as suas políticas, as suas dificuldades, o que estava dando certo ou não, como você mencionou na sua pergunta. Pois bem, no caso da Holanda, então o responsável pela política holandesa veio aqui e colocou, quando mencionou os coffee shops, disse que não eram todos os coffee shops, eram alguns coffee shops que tinham essa autorização de tolerância. Mas engraçado, quando se fala a palavra proibir, que muita gente tem medo da palavra proibir, mas nos coffee shops que autoriza, tem tolerância para a maconha, é proibido o consumo de álcool, junto com a maconha. Então, eram naquela época 5 gramas de maconha por usuário, proibido terminantemente consumir junto com álcool, e em alguns coffee shops. Pois bem, nessa ocasião foi perguntada a essa autoridade, vem cá, mas então é possível o comércio da maconha livre na Holanda? Ele disse não é livre, é proibido. Eu digo, mas como é proibido? Como foi feita a pergunta a ele, como é que o dono do coffee shop adquire a maconha para vender ao usuário de forma tolerada? E ele então disse, essa é uma hipocrisia, a palavra que ele usou. Essa é uma hipocrisia da nossa legislação, porque nós temos uma front door, em que as coisas acontecem com uma aparência de tolerância, e temos uma back door, porque os donos têm que comprar no câmbio negro, têm que comprar de forma ilegal. Bom, mas para resumir, como já disse o doutor Bo, então é uma política que eles vêm experimentando com essa tolerância, mas temos ciência, o doutor Bo sabe disso, temos ciência que o governo holandês já está chegando à conclusão
que, primeiro, que 5 gramas é muito, já passou para 3. E já estão começando a fechar os coffee shops. Então, já estão chegando à conclusão que a maconha realmente é perniciosa à saúde pública e, portanto, toda aquela política de tolerância eles estão começando a rever e passando a ser mais rigorosos. Eu pergunto, a mudança nos Estados Unidos, a saída do Bush, a entrada do Obama, vai representar no plano global uma mudança de tendência? Não haveria um meio termo aí, em função da expressão redução de danos, que tudo bem, que não se chegue aos coffee shops da Holanda, mas que se fique no meio termo? Como é que o senhor responderia isso, doutor Boa? Já tem uma mudança de política nessa área. O governo americano já está está sendo mais pragmático, vamos dizer, ao uso dos programas de redução de danos nas políticas de controle de drogas, sendo um componente importante e aceitando isso de um programa integral de prevenção ao uso de drogas e na prevenção à disseminação do vírus HIV/AIDS. Ou seja, haveria maior ênfase na prevenção do que propriamente na repressão? Também. Como é que o senhor vê isso aqui, transferido para Essa questão da ênfase na prevenção e na repressão, o Brasil tem atentado muito para isso, até mesmo seguindo diretrizes da própria Organização das Nações Unidas, quando há a recomendação para buscar um equilíbrio na prioridade dessas ações. E o Brasil tem feito isso com muita justeza, né? Mas sobre a redução de danos, o interessante frisar é que na nossa política nós temos um capítulo específico para a redução de danos. A redução de danos tem sido tratada de forma muitas vezes radical, de forma ideológica às vezes, e não tem sido compreendida como uma estratégia de aproximação e de condução de procedimentos para alguns casos que necessitam, quando se fala redução de danos, que os nossos parceiros dos Estados Unidos se estremecem quando ouve a palavra redução de danos, porque já imagina uma distribuição de seringas, por exemplo, para toda a sociedade, quando a coisa não é assim. Então, é todo um trabalho muito sério, que no caso no Brasil é conduzido pelo Ministério da Saúde, principalmente direcionado àqueles que, problema da distribuição de seringas e tudo, direcionados àqueles que já estão num estágio muito difícil, que não há outra solução a não ser buscar reduzir o dano que aquela pessoa já está causando a si própria. Então, é toda uma conceituação que os americanos têm alguma dificuldade, como disse o Dr. Boa, agora parece que eles estão se abrindo mais para o entendimento de que essas coisas têm que ser encaradas com normalidade, sem radicalismo, que seja uma discussão saudável e interpretando a redução de danos como sendo uma estratégia dentro de uma política de prevenção e de tratamento. Recentemente, até mesmo o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que participa dessa comissão da América do Sul, para estudar essa questão das drogas, vem defendendo a tese da descriminalização da maconha e mesmo da cocaína, desde que em pequenas quantidades para o uso pessoal. E a ênfase no combate, na repressão ao tráfico. Essa não seria uma proposta que poderia ser qualificada, pelo menos de uma proposta, digamos assim, inteligente, na medida em que já se admite que o cultivo da maconha, por exemplo, ele é indiscriminado, ele é praticamente impossível de ser totalmente combatido. Então não seria mais inteligente as forças estatais de repressão focarem na questão do tráfico e abrandarem o tratamento dado ao usuário pessoal? Doutor Boa primeiro, depois o general. Eu tenho analisado um pouco os argumentos da comissão, onde também o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso participa. Creio que há uma convergência nas opiniões em geral. Por exemplo, a comissão tem 5 pontos que eles querem relatar e levantar
para a discussão pública. Dos 5, 4 estamos completamente de acordo. O único ponto realmente onde nós não podemos concordar é a legalização da maconha, ou a possível legalização da maconha. Olha, nós temos que lembrar de uma coisa, que eu acho que eu até diria de uma maneira um pouco simplista. As drogas não são danosas porque são ilegais, elas são ilegais porque são danosas. Então, nós temos que lembrar que isso aqui tem muito a ver com saúde pública. E nós não deveríamos deixar de ter uma ênfase na saúde pública, sem também ter uma ênfase na proteção do indivíduo e a prevenção, ou eu diria até o controle do crime. Então, os dois, um não exclui o outro. Então, os dois deveriam fazer parte da política pública de um governo. General, eu diria que a experiência da legalização da maconha, ou até mesmo na diminuição da droga, entendimento da droga como de menor risco, portanto, sendo mais tolerante com ela, as experiências no mundo não têm sido boas. Aliás, eu desconheço alguma experiência bem-sucedida nessa direção. Alguns países que já tentaram e se arrependeram disso, se arrependeram e voltaram atrás, ou tem alguns que estão tentando voltar atrás, agora com dificuldade e tal. Mas até mesmo algumas personalidades que defendem a legalização da maconha e que conhecem o problema, têm se posicionado de que dificilmente isso aí daria certo com um procedimento unilateral. Um país que tome essa decisão si próprio e arque com as consequências danosas, terríveis disso, porque, sendo unilateral a decisão, no seu país vai ser legalizado o consumo da maconha, vai ser legalizado produzir, vai ser legalizado fumar, e então aqueles usuários de outros países virão fumar no seu país, aqueles que não podem vender lá porque é proibida virão vender no seu país, e então a coisa fica... Então, como eu disse, muitas personalidades que defendem a legalização entendem e compreendem e concordam de que a situação unilateral é impossível. Então, por isso mesmo que defende a discussão. Então, a discussão para levar à ONU. Tivemos agora, recentemente, em março, na revisão da estratégia da ONU, das declarações da ONU de 98 foram revistas agora, em março, e não sei se o doutor Bo concorda comigo, mas a nossa observação é que nenhum país da ONU, por favor, doutor Bo, me corrija com toda a liberdade, nenhum país tem a menor simpatia pela legalização, somente da maconha. Nenhum país da ONU, não sei se o doutor Bo concorda comigo. Completamente, concordo. Correto. Eu queria também acrescentar que eu acho que quando nós estamos falando da planta maconha, como em outras áreas, vamos dizer na área de agricultura, houve transformações das plantas, também houve muitas experiências ou experimentações com a planta de cannabis sativa. Então, isso foi para elevar a substância nociva dentro da planta, a THC, para um nível maior. Então, hoje em dia, quando se fala da maconha, na verdade, estamos falando de uma variedade, onde tem a planta que poderia crescer assim em qualquer lugar. Por exemplo, é uma planta muito frequente no Cazaquistão. É uma planta que, então, cresce por aí. Agora, uma vez que você pega essa planta e você começa a melhorar, ou vamos dizer, enfim, aumentar esse nível do THC dentro da planta, como eles vêm fazendo, você também tem, de repente, uma planta que esteja cada vez mais forte. Então, você tem isto, e eles têm essas plantações hidropônicas e com uma sofisticação realmente incrível na Holanda, no Canadá e vários outros lugares no mundo. Você vem a fazer depois o haxixe, que é muito forte, e passa a ter para fazer o óleo de cannabis, que é mais forte ainda, que tem um conteúdo muito elevado de THC. Onde é que você ia dizer isso é permitido, aquilo não é?
graduar isso aí? Seria muito difícil. Seria completamente impossível. Se falar de drogas mais nocivas, antes que o nosso tempo se esgote, eu queria que nós fixássemos no crack, que parece ser... Eu posso interromper você só para dar uma opinião final aqui a respeito desse aspecto. Aqui no Brasil, nós temos tido um sucesso enorme com a política a respeito do tabaco. Então, a sociedade brasileira tem recebido a proibição do cigarro de uma forma muito tranquila, de uma forma muito marcante, apoiando as ações do governo. E cada vez que se proíbe mais o cigarro, a utilização em ambiente fechado, em qualquer ambiente, há um aplauso da sociedade. E isso é interessante a gente observar que, na comparação entre o cigarro e a maconha, em que a maconha é cientificamente mais cancerígena do que o cigarro, e a maconha tem um aspecto diferente do cigarro, porque a maconha afeta muito mais o sistema nervoso central. Você pode fumar 10 cigarros de tabaco e pegar o seu carro e dirigir. Mas não faça isso com a maconha, porque você vai causar um perigo muito grande para a sua vida e para a vida de outros. Então é muito estranho que você veja a sociedade num crescendo de apoiar a proibição do cigarro e começar a discutir a necessidade da liberação da maconha. Então, é uma incoerência na qual a gente deve pensar. Mas obrigado pela Eu queria que a gente situasse esse final da nossa conversa no pesadelo que tem sido a disseminação do crack, inclusive nas grandes cidades brasileiras. O senhor podia falar um pouco sobre isso, general? Olha, o crack é um derivado da cocaína, não é? E aqui, na situação geográfica que eu já falei, em que, principalmente da droga da Bolívia que entra para cá e que acaba não sendo a pasta de coca transformada no cloridrato, quer dizer, na cocaína pura, que é a que mais interessa aí fora para exportação aos traficantes, então a quantidade permanece aqui grande, a preço mais barato, o que induz a facilidade do consumo, né? Então, nós temos notado, né, e a mídia tem difundido muito isso, nós não temos ainda dados epidemiológicos nacionais, nós estamos trabalhando em cima disso, mas pelo trabalho da mídia, não só pelo trabalho da apreensão do crack, aumento da apreensão, como você citou, aliás, você citou, foi das drogas sintéticas, mas do crack também, o aumento da apreensão, não podemos relacionar o aumento da apreensão com o aumento do consumo. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, coisa muito séria. Mas há indícios de que realmente esteja havendo um aumento desse consumo. Por isso mesmo que nós... Já se fala em endemia. Não diria endemia, mas já se fala em providências enérgicas mais intensas. No meu caso, o Ministério da Saúde, que já lançou o seu programa emergencial nessa área, vão atingir aí 117, vai aplicar 117 milhões de reais nessa área. E também nós, na parte de políticas e de capacitação e de informação, temos intensificado as informações sobre o crack em todos os nossos cursos de capacitação para lideranças no país inteiro. Então, é o que nós temos feito. A polícia tem aumentado o seu trabalho na repressão, o Ministério da Saúde tem intensificado a sua obrigação, vamos dizer assim, de atender, né? E nós, na nossa área da prevenção, da informação, temos intensificado as informações. Mas é preciso que haja mais do que isso. É preciso que haja uma integração maior da sociedade, porque nós não podemos observar muito cobrança, mas é muito difícil você ver no nível estadual, no nível municipal mesmo, e que um prefeito arregace as mangas, convoque um conselho municipal sobre drogas, convoque as lideranças da sua sociedade interessada no assunto, tenha um plano de trabalho, tenha um objetivo, tenha uma política municipal, que aí o Estado pode apoiar e o Nacional também pode apoiar, de maneira que a sociedade comece a participar mais e não somente cobrar da polícia. Porque os efeitos são devastadores, não é? São. E quem cai na armadilha do crack tem saída? Olha, normalmente, o Dr. Boas vai concordar comigo, qualquer que seja a droga, quando se entra na dependência, é muito difícil sair, é muito doloroso, não só para o usuário, para o dependente, mas inclusive para a família, que é um ator que é o que menos se pensa aí. É o ator, a família, que tem um papel aí de sofrimento fantástico. Pois bem, então, mas o crack tem a desvantagem ainda de ser uma droga que a dependência vem logo. É quase que imediata.
Então, isso é mais preocupante Dramático. ainda, mais dramático ainda. Então, é preciso que nós, volto a dizer, nós trabalhemos na informação, trabalhamos na proporcionar condição de atendimento médico, a repressão, mas é preciso que a sociedade assuma o seu espaço, e a sociedade não tem culpa de não estar ocupando o espaço, não. A culpa é nossa, do Poder Executivo dos 3 níveis, principalmente lá, a peça mais importante é lá do município, os senhores prefeitos, de terem um trabalho organizado, articulado, para que a sociedade assuma uma posição, para que a sua criança esteja preparada para dizer não não só a essa droga, como a qualquer outra. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu vou passar a palavra para o doutor Bo e depois para o general, e também gostaria, vocês se despedirem, e também gostaria que vocês dessem a maneira, o contato, a maneira de que qualquer telespectador que queira obter mais informações sobre esse nosso tema possa procurar tanto no site do escritório como no site do Senado. Doutor Bo, por favor. Obrigado. Eu só queria, antes de terminar, também mencionar uma coisa que eu acho importante. O relatório também fala sobre a importância das polícias nacionais no mundo todo em focar muito mais os seus esforços em cima dos grandes traficantes. Realmente tentar parar o tráfico internacional, e o crime organizado tem que por lá que tem que realmente dar uma ênfase na área de repressão, e não em cima dos pequenos usuários e os dependentes químicos, porque o esforço não vai render os resultados desejados. Creio que foi uma boa oportunidade de discutir um pouco o relatório mundial sobre drogas de 2009, e para quem gostaria de conhecer um pouco mais sobre este relatório, eu mostro ele aqui. Ele pode... Passa aqui que eu mostro aqui, fica mais... Pode entrar no nosso website www.unodc.org.br. General. Bem, eu só gostaria de colocar o seguinte: o nosso presidente Lula, costuma dizer que nessa área de drogas o Brasil tem um rumo. E ele fala isso porque ele sabe que o Brasil, no nível do governo federal principalmente, dispõe dos 2 principais instrumentos de trabalho, os marcos legais, que são a política, que é um instrumento de governo, e a lei, que é um instrumento da sociedade, na área de drogas, estão atualizados, integrados entre si, e dão esse rumo que o presidente prefere, mas na sua primeira diretriz, o presidente Lula, quando assumiu em 2003, na sua primeira mensagem ao Congresso, ele disse uma coisa nessa área de drogas que nós vemos procurando cumprir até hoje, que é a necessidade, a importância da integração das políticas públicas setoriais com a política nacional. Então, o presidente diz, o problema da droga não é um problema de saúde, é um problema também de saúde. O problema da droga não é um problema de educação, é também de educação. Não é um problema de cultura, é também de cultura, de esporte, de ciência, de direitos humanos e assim por diante. Então, a droga ela é intersetorial. Na hora da repressão, ninguém tem dúvida que quem vai fazer a repressão é o órgão policial. Mas na hora da demanda, é preciso entender que o governo tem a obrigação de proporcionar à sociedade condições de ela participar, de ela assumir o seu papel, porque o que nós queremos é que as nossas crianças acreditem, entendam, se informem, estejam preparadas para o seu momento de decisão. E elas só vão acreditar estarem preparadas se o seu pai, se o seu professor, se o membro do clube de serviço, se o companheiro lá do sindicato, da associação, do clube dos lojistas, de todo o segmento da sociedade, se o padre, se o pastor, se o rabino, falem todos uma mesma linguagem preparada. Isso não é difícil. Não é difícil, é preciso arregaçar as mangas, e nós estamos trabalhando na capacitação dessas lideranças, mas precisamos que lá no município haja essa integração, que se criem os seus conselhos municipais sobre drogas para esse trabalho. E, aproveitando agora essa mensagem final, a todos aqueles que precisarem de informações sobre drogas, não só uma informação intelectual, mas que necessitarem para resolver um problema ou para ter uma orientação para o seu próprio problema, ou de uma pessoa querida, uma pessoa amiga, existe um telefone que é o 0800
510-0015, que é um telefone gratuito, não precisa se identificar, e você será atendida por pessoas capacitadas, que estarão lá monitoradas por mestrandos e doutorandos na área de drogas, que inclusive lhe dará uma primeira solução, uma primeira orientação para o seu problema, inclusive encaminhando o seu problema para o local mais próximo disponível na sua cidade, já que esse é um atendimento nacional. Por enquanto ele já está funcionando até às 24 horas, já deve estar, porque está previsto iniciar agora no segundo semestre, 24 horas por dia. E o site? E para se aprofundar nas nossas políticas, nas nossas cartilhas, nas nossas orientações, é o site do nosso Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, que é o www.obid.senad.gov.br. Muito obrigado pela oportunidade dessa conversa. Nós conversamos com o Dr. Bo Mathiesen, representante do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, e com o general Paulo Roberto Uchoa, secretário nacional de Políticas sobre Drogas. Aos telespectadores que queiram enviar sugestões, comentários ou críticas, podem fazê-lo através do nosso portal www.senado.gov.br/TV. Até um próximo Cidadania.